ninguém nunca vai conseguir desbancar Sodoma e Gomorra. Sim, porque o que aconteceu em Sodoma e Gomorra é algo muito grave, é algo muito perverso, é algo muito além do que existe em qualquer cidade hoje no mundo. Nenhuma pessoa consegue repetir com exatidão o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Então, as pessoas hoje no século XXI não têm uma noção exata do que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Então ninguém pode ter a empáfia e a arrogância de querer dizer que vai conseguir desbancar Sodoma e Gomorra, porque nunca esteve lá para ver com seus próprios olhos a realidade do que era Sodoma e Gomorra. O que acontecia em Sodoma e Gomorra, perto do que acontece hoje, é brincadeira de criança, digamos assim. Só para você ter uma noção da gravidade do que acontecia em Sodoma e Gomorra. Então, hoje existe algo parecido ou quase igual, mas não com a mesma gravidade que acontecia em Sodoma e Gomorra. Então, é preciso entender isso. E as pessoas hoje que querem praticar as mesmas coisas que aconteciam em Sodoma e Gomorra, elas, infelizmente, estão com a consciência cauterizada. Estão pervertidos. Estão muito semelhantes, digamos assim, mas não igual ao que acontecia em Sodoma e Gomorra. Então, é preciso entender isso, que Sodoma e Gomorra foram colocadas como exemplo para aqueles que hoje, no século XXI, queiram viver impiamente da mesma forma como aquela população de Sodoma e Gomorra vivia. Isso é claro. É simples de se entender isso. Então, é preciso tomar esse cuidado ao dizer certas coisas. E hoje eu vou falar aqui a respeito disso, para que as pessoas hoje no século XXI possam entender que a punição severa da parte de Deus em sua justiça contra as abominações que aconteciam em Sodoma e Gomorra vão acontecer também com aqueles que vivem nesse mesmo procedimento hoje e daqui para frente. Porque Deus nunca aprovou e concordou com tal coisa. E um ser humano consciente, como você e eu, sensato, equilibrado, sábio, não participa também dessas coisas. Pelo contrário, rejeita. Tem que existir uma repulsa. Porque essas coisas são repugnantes no convívio de uma sociedade saudável. Então, para você e para mim, Sodoma e Gomorra, o que se praticava ali era um lixo moral, que não pode nos contaminar em tempo algum. Não podemos agir da mesma forma. Ninguém pode. A não ser, é claro, que queira para si mesmo a sentença pronunciada contra essas práticas imorais. Práticas vergonhosas, práticas sujas, porcarias, imundícias, que não podem cauterizar a mente de ninguém, ao ponto de uma pessoa hoje não querer dar ouvidos à verdade. Achar que pode querer desbancar Sodoma e Gomorra. Não tem cabimento, isso não tem cabimento em tempo algum. Sodoma e Gomorra é muito pior do que se imagina. E hoje, no mundo atual, no século XXI, não existe ninguém que possa desbancar Sodoma e Gomorra. Ninguém mesmo. Mesmo que queira tentar repetir, mesmo que queira
tentar fazer igual, não vai conseguir. Então, é preciso esclarecer isso. E eu vou ler aqui alguns textos que falam a respeito de Sodoma e Gomorra. O primeiro texto que eu vou ler aqui está no primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, capítulo 18, versículo 20. Então está escrito assim, ó. Disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Então, era com efeito. O que acontecia em Sodoma e Gomorra era algo nojento. Era algo terrível demais. Toda a população de Sodoma e Gomorra estava contaminada com essas práticas pecaminosas. Então ele diz aqui, ó, disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Então, em Sodoma e Gomorra, o pecado que ali era praticado pela população daquelas duas cidades se tinha agravado muito, estava muito grave. Era algo gravíssimo. Muito pior do que se pode imaginar. Lendo esse texto aqui. Então, o próprio Deus viu isso claramente. O clamor de Sodoma e Gomorra chegou até ele. E o texto diz aqui, ó. Com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Então, essa era a situação que acontecia em Sodoma e Gomorra, da qual ninguém em tempo algum vai conseguir desbancar, porque era grave demais. Se o próprio Deus viu isso, quem dirá você e eu? Nós podemos imaginar como era, mas dizer com exatidão como era mesmo, de fato e verdade, com provas reais e concretas, nunca vamos conseguir saber. Excede nosso entendimento isso. Aí a única coisa que podemos entender é que o pecado de Sodoma e Gomorra se tinha agravado muito. Então a situação era gravíssima, era terrível demais. E do menor até o maior daquela cidade, isso acontecia com todos. Crianças pequenas, de 2, 3 anos, 4, 5, até o maior, até o mais velho daquela cidade. Então, a contaminação de Sodoma e Gomorra era muito grave, terrível mesmo. E não temos como imaginar de fato como era, porque não estávamos lá para ver com os nossos próprios olhos. De forma que quem vive hoje no século XXI não tem como desbancar Sodoma e Gomorra, porque não sabe com exatidão como era aquilo. Se tivesse essa perfeita noção, poderia até tentar desbancar. Mas como não estava lá, como nenhum de nós que estão vivos hoje estávamos lá, não temos como saber. Através até, só podemos ter uma vaga noção através dos textos que nós podemos ler aqui. Então, agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na segunda epístola de Pedro. Deixa eu achar aqui. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2. Do versículo 6 ao 10. Então aqui vai falar um pouco mais a respeito de Sodoma e Gomorra. Está escrito assim, ó. E, reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Então, as cidades de Sodoma e Gomorra foram destruídas por causa do seu pecado, que tinha se agravado muito. Então, elas foram destruídas, elas foram reduzidas a cinzas. E essas duas cidades
foram colocadas como exemplos a quantos venham a viver impiamente. Então, se tem alguém hoje, no século XXI, vivendo impiamente, como a população de Sodoma e Gomorra vivia, saiba que Sodoma e Gomorra foram colocados como exemplos para os que futuramente viessem a viver impiamente. Então, se Sodoma e Gomorra foram destruídas, ou melhor, se a população de Sodoma e Gomorra foram destruídas, quem viver impiamente, como aquela população, a população daquela justa cidade vivia, vai ser destruído também. É assim que é. Então ele diz aqui, ó, continuando o texto aqui. Ele livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Então, a população de Sodoma e Gomorra era insubordinada. Tinha um procedimento libertino. E isso é grave demais. Tanto agora no século XXI como naquela época. Por isso, Sodoma e Gomorra foram destruídas e reduzidas a cinzas. Porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. Porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Então, é isso que acontece. Essa é a realidade. Ló, naquela época, Ló, a sua mulher e seus filhos, as suas filhas, eles viviam naquela cidade ali, mas não se contaminaram com o que acontecia em Sodoma e Gomorra. Então ele atormentava sua alma justa quando via o procedimento libertino daqueles insubordinados, porque eles eram totalmente insubordinados. Era assim que era a cidade de Sodoma e Gomorra. Então, Sodoma e Gomorra tinha um procedimento totalmente errado. Estava pervertida demais. Estava muito pecaminosa. Era grave demais a situação. E Deus, em sua justiça, viu o que estava acontecendo. E não aprovou e não concordou com nada daquilo. É o mesmo que acontece hoje. Qualquer pessoa hoje que tem um procedimento igual ao que acontecia em Sodoma e Gomorra, a mesma sentença continua sobre essas pessoas. E Sodoma e Gomorra foram colocadas como exemplos para os que futuramente venham a viver impiamente como a população de Sodoma e Gomorra vivia. Hoje se vê muito isso. Então, a pessoa que disse que iria desbancar Sodoma e Gomorra, essa pessoa, infelizmente, está pervertida também. Tem um procedimento libertino, está insubordinada. Infelizmente, essa é a realidade. Pura e simples. Então, é preciso tomar cuidado com isso. Porque aqueles que venham a viver impiamente, Sodoma e Gomorra foram colocados como exemplos para essas pessoas. Pessoal, essa é a realidade, sim. Então, é preciso tomar cuidado, é preciso acordar, é preciso perceber o erro, é preciso retornar à sensatez e observar que certas práticas não são próprias para os seres humanos praticarem. Então, o melhor é não praticar isso em tempo algum. É deixar, abandonar, é fugir, escapar dessas coisas. Ainda há tempo de fazer isso. Ainda há tempo de dar um giro de 180 graus e abandonar as práticas erradas, ímpias, pelas quais muitas pessoas hoje estão insubordinadas, e voltar
a praticar o que é justo, o que é algo honesto, algo sincero, algo que não vai contribuir para a sua própria destruição. Então, é preciso que as pessoas hoje entendam isso. É preciso uma pureza, uma simplicidade. É preciso ter integridade moral. É preciso ter uma vida irrepreensível, exemplar, justa, piedosa. Porque isso sim é algo que Deus aprova. E quando Deus aprova um procedimento humano dessa forma, ele sabe que aquela pessoa é justa e quer se desviar do mal. E quer se desviar das práticas libertinas, de tudo aquilo que não é algo conveniente para o ser humano praticar. Então, é preciso entender isso hoje. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na Epístola de Judas, versículo 7. Capítulo 1, versículo 7. Então está escrito assim, ó. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Então, haverá uma punição. Sodoma e Gomorra foram colocados como exemplos para os que futuramente viessem ver impiamente. Então, esse versículo aqui é bem claro. Ó. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas. Então, não foi apenas Sodoma e Gomorra, mas as outras cidades circunvizinhas que estavam ali próximas a Sodoma e Gomorra, essas cidades também foram destruídas. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição. Então, essas cidades se entregaram à prostituição. Isso é algo terrível. Hoje, se existem cidades assim, que são entregues à prostituição, se muitas pessoas em muitas cidades hoje se entregaram à prostituição, saiba que isso terá um justo castigo, uma punição. Deus fará isso, assim como ele fez em Sodoma e Gomorra, fará também futuramente. Mas é preciso se conscientizar de que existe uma outra forma de viver contrária a tudo isso. Esse tem que ser o procedimento certo a se viver. Então, é preciso entender isso hoje. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Então, essa é a realidade, pessoal. Essa é a mensagem que as pessoas precisam ouvir hoje. Não fique pensando que isso é brincadeira. Não, isso é coisa séria. A consequência para quem vive hoje como Sodoma e Gomorra é terrível demais. E eu não quero isso para ninguém mesmo. Por isso estou falando isso aqui, claramente. Com o objetivo claro de que as pessoas, ao ouvirem o que eu estou dizendo aqui, possam retornar à sensatez, se purificar desses erros, dessas práticas libertinas, dessa prostituição, dessas coisas imundas que muitas pessoas se envolveram e se enredaram por aí. Então, é preciso que isso aconteça da parte da pessoa. A pessoa tem que cair em si, tem que cair na real. Tem que ver o mal que está praticando e saber que esse mal tem consequências gravíssimas. Foi isso que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Mas hoje você tem a oportunidade de entender tudo isso.
Essa compreensão tem que te levar a mudar, tem que te levar a uma conversão, tem que te levar a viver uma vida em que você possa agradar a Deus. Esse é o objetivo de todo ser humano consciente. Então eu espero que essa mensagem possa ser útil para isso. Eu espero que isso aconteça sim, em nome do Senhor Jesus. Amém.